Inibe a expressão do gene interleucina 6, inibe a produção do fator necrose tumoral, aumenta a secreção de interferon gama, forte efeito anti-aterogênico, desculpe, e ideia e melatonina têm efeitos sinergísticos. Tá bom? Efeito anti-aterogênico, tá? Não é aterogênico, não. O DEA é um marcador biológico para a idade, com níveis mais altos aos 20 anos, 50% de declínio aos 40 e 80% a 90% de declínio entre os 80 e 90 anos. Então o DEA vai caindo. Então um modo de você saber qual a idade de uma pessoa, você mede o DEA. O DEA é um marcador para dizer qual a idade biológica de alguém. Olha aí a curva do DEA, ó. Ele pica com menos de 20 anos, ó. E ele vai caindo, ó. Vai caindo. Vamos falar um pouquinho de DEA em homem e DEA em mulher. Não é a mesma coisa. Presta atenção. As mulheres vão ficar fascinadas. Você, quando dá para uma mulher DEA e ela tem deficiência de testosterona, ela vai te agradecer pro resto da vida. Porque a testosterona dela vai aumentar, o IGF-1 dela vai aumentar, o hormônio de crescimento vai aumentar, o SHBG dela vai diminuir. Quer dizer, a pouca testosterona que ela tinha agora não fica presa mais. No homem, o hormônio de crescimento aumenta com DEA. O SHBG diminui com DEA. Então eu quero que você entenda que quando você dá DEA para um homem, não é porque o DEA está aumentando a ereção dele, não. É porque o DEA diminuiu o SHBG que estava prendendo a testosterona. Agora soltou a testosterona, ela ficou livre. No que ela fica livre, ela atua no receptor, melhora a libido. Já a mulher, não. A mulher tem um aumento substancial dos níveis de testosterona com DEA. Quanto é que você faz de DEA? Varia. Eu gosto de fazer 12,5 miligramas na mulher e 25 miligramas no homem. O homem tem o dobro de DEA do que a mulher. Eu tomo 12,5 miligramas de DEA, que é uma dosagem de mulher. Eu tomo. Eu acho que para mim não precisa de mais do que isso. Eu pego um 25 e quebro. Eu compro na GNC nos Estados Unidos, você compra DEA até no supermercado nos Estados Unidos, e tomo metade. Em geral, o efeito do DEA leva 4 meses. Você não vai começar a dar 10 e semana que vem o cara vem te agradecer, não, tá? Ele melhora o nível de energia, melhora o sono, melhora a sexualidade, melhora o estado de humor, diminui o estresse. Como é que trata estresse? DEA. DEA trata estresse. A doutora Clarice vai te falar que existe uma correlação DEA-cortisol. Quando você está com cortisol elevado, mas o seu DEA está bom, você ainda segura a barra. O bom problema é quando o cortisol está elevado e o DEA caiu. Aí começa o problema sério. O DEA melhora a memória. Ah, doutora, eu ouvi falar que DEA causa câncer. Querido, escuta. Todas as células do seu corpo têm DEA. Qual que é o hormônio esteroidal mais ubíquotos? Que está em todo lugar no seu corpo, DEA. Agora eu te pergunto, um hormônio que está em todas as suas células, desde que você nasceu, como é que pode ser cancerígeno? Ele é o hormônio mais presente no corpo humano. Entendeu? Como é que ele pode ser cancerígeno? Ele está para todo lugar, qualquer célula que você pegar, qualquer biópsia, em qualquer lugar, principalmente no cérebro.
O DEA, no cérebro, os receptores cerebrais têm receptor para DEA. Para DEA e para pregnenolona. Escuta o que eu estou lhe falando. Da agora para frente, você vai começar a escutar na neurologia o uso de DEA e de pregnenolona aumentando cada vez mais, principalmente em prevenção e tratamento de Alzheimer. Porque o cérebro está cheio de receptores de pregnenolona, o cérebro está cheio de receptores de DEA, que são considerados agora esteroides neuroprotetores, que protegem a massa encefálica. Cerca de 90% do esteroide DEA no sangue é na forma de DEA sulfato. O resto, 10%, circula na forma de DEA. O DEA sulfato é tanto metabólito quanto precursor de DEA. Porque DEA, DEA sulfato, DEA ficam um para o outro. Tudo indica que não existe um mecanismo de feedback para DEA e DEA sulfato. Até agora eles não descobriram. Ou seja, você continua aumentando o tamanho. O DEA não vai dizer uma hora para o DEA. Não existe mecanismo de feedback. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode aumentar o DEA demais e não existe mecanismo de feedback. O DEA, a produção dele, ele é produzido nas adrenais, ele é produzido nas gônadas, ele é produzido muito no cérebro, porque ele é um neuroprotetor cerebral, e ele é produzido na pele. Um nanomol de DEA é capaz de neutralizar até 5 nanomols de cortisol. Então, no mínimo, você tem que ter 1 para 5. Quando diminui além disso, o cortisol começa a ser muito mais prejudicial. Ou você não quer fazer um comentário sobre isso? Vem cá. Pode passar por aqui, é mais fácil. Deixa a doutora Clarice falar, porque ela é autoridade nisso, ela tem trabalho publicado sobre isso, ela estuda isso todo dia. Eu sou apenas um curioso. Calma. Bem, pessoal, essa relação cortisol, DHEA-cortisol, é um dos itens mais importantes quando se trata, né, da questão do estresse. Porque justamente a harmonia que existe dentro dessa relação que vai dizer o quanto que o paciente está protegido do efeito deletério do cortisol. Então, sempre que nos exames eu apresento essa relação, normalmente ela consegue dizer assim, mesmo o paciente produzindo determinado nível de cortisol, se ele ainda tem um nível de DHEA suficientemente bom para neutralizar a quantidade de cortisol, é sinal que esse paciente ainda, né, está conseguindo responder satisfatoriamente ao estresse. A minha preocupação maior sempre é o quê? Quando o DHEA dele já não responde de forma adequada, né, para justamente neutralizar essa quantidade de cortisol. A gente sabe que essa quantidade de 5 nanomol é o ponto máximo. Na verdade, o ideal seria 1 nanomol de DHEA para 2 de cortisol. Então, quando chega 1 para 5, é o ponto máximo. Ou seja, acima disso, o organismo todo já está em sofrimento. O paciente ainda consegue suportar esse estresse por mais tempo e é possível reverter esse efeito, né, deletério do cortisol. Caso contrário, é o momento assim que tem que intervir de forma adequada para justamente não entrar Olha em que exaustão. bonito esse trabalho, mostrando a diminuição da agregação plaquetária com a administração de DHEA, diminuindo o risco de trombose, de embolia com DHEA. Olha que bonito. Por isso que é o grande hormônio. Entendeu? Você não sabe, a quantidade de trabalho publicado em DHEA é uma coisa absurda, não é? Exatamente. Eu tenho absurda. Vários artigos publicados. E a maioria dos médicos nem sabe o que é isso. Serve sim. Serve sim, por que não? Serve sim. Mas, assim, em resumo, é isso, né? Que a importância de ter sempre em vista que o ideal mesmo seria 1 nanomol de DHEA para 2 de cortisol. Mas o organismo tolera até 1 para 5, né, de forma, digamos assim, fisiológica. Tá. A partir daí começa o sofrimento corporal. Tá bom. Não, você pode ter o seguinte, você pode comprar de importadoras. Você tem que fazer a receita. Você faz a receita.
Tá, aí nós vamos, bom, nós vamos ter que entrar nessa discussão política. Nós já discutimos da vez passada, né, Edson? É que tem Não formas, tem né, de explicação converter isso. por que o DEA não é aprovado no Brasil. Não existe explicação por que a melatonina não é aprovada no Brasil. Você compra até em botequim nos Estados Unidos. Não existe explicação por que o DEA não é aprovado no Brasil. Não existe explicação nenhuma, zero. Não é a mesma coisa, não. Essa cascata até aqui, ela não é do jeito que você pensa, não. Porque a pregnenolona, ela pode entrar por esse caminho aqui e aumentar até o cortisol, entendeu? Se você está muito estressado e você começa a dar pregnenolona só, às vezes ela vai aumentar o cortisol e não o DEA. Isso aqui não é previsível, assim. Exatamente. Entendeu? Não, peraí. Aí já é tudo errado. Isso aí é alguém te enganando. Eu sei, eu estou te respondendo. Não acredite nessa história que se você tomar o iame mexicano, você vai gerar DEA. Não, de jeito nenhum. Nos Estados Unidos, o GNC é DEA mesmo, é DEA. Não, deixa eu te falar. Não, deixa eu te falar. Aí não é DEA. Eles vendem como diogenina, é outra coisa. Eles não chamam de DEA, nem pode chamar. A pessoa fala assim, se você comprar diogenina, se você comprar cará selvagem na forma de cápsula e tomar, você vai virar DEAs no seu corpo. Mentira! Nós não temos os enzimas necessários para transformar diogenina em DEA. Isso não existe. Isso é uma ilusão. É o cara menos avisado, que não entende farmacologia, que compra. Mas existe isso na internet. Querendo provar para você que se você comer cará selvagem, que você vai gerar DEA. Não é verdade. Não tem nada a ver. Baixos níveis de DEA. Infecções crônicas recorrentes, reações alérgicas, estresse psiquiátrico, estresse medicamentoso, estresse de autoimune, esclerose múltipla, deficiência de DEA, estresse neurológicos, estresse cardíaco, resposta imunológica, câncer, eventos terminais, e assim vai, a lista vai embora. Você precisa ver o que não é, tá bom? Alguém perguntou do 7 keto. Está aqui, ali, a gente não esquece de nada. Então alguém vai dizer assim, mas eu estou vendo aí no mercado agora que chegou uma outra coisa chamada 7 keto. Está aqui o 7 keto. É melhor que DEA, viu? Também não vende no Brasil, não. Porque o DEA, isso aqui não tem, já é um metabólico eficaz também, só que não tem mais o que ir para lugar nenhum. Isso aqui é muito bom. Tem um efeito igual ou melhor do DEA. É um metabólico ativo. Então eu recomendo sim que você faça uso de 7 keto. É mais caro, mas é muito bom. O 7 keto, 100 mg para homem, 50 mg para mulher, é um agente termogênico lipolítico, emagrece, aumenta o HDL, a apoliproteína 1, aumenta o T3, melhora a memória, reduz o HDL e colesterol. Esse é o único problema. Tá? Se você tem ele baixo. Nota, cuidado no uso de DEA concomitante com benzodiazepínicos. Existem relatos na literatura de uma associação indesejável entre DEA e benzodiazepínicos. Existem reações, tá? Não esperadas. Então, eu sou obrigado a colocar aquilo ali para você. Mas se você consegue o 7 keto DEA, que é mais... Modulação, tá aqui. O 7 keto, se eu falar para a gente não usar no homem o DEA, ele entra mais ou menos abaixo... Não, o 7 keto, ele é um metabólito do DEA. Tá. Se você pudesse fazer um desvio para cá, ó, porque o DEA é o seguinte, quando você dá DEA, ele pode ficar DEA, ele pode se transformar em androstenediona, ou ele pode ser metabolizado em DEA-sulfato, que vai virar 7 keto. O 7 keto, ele não tem uma aplicação hormonal igual ao do DEA, nem parecido, tem nada a ver. O 7 keto, ele é muito bom como termogênico. Ele é termogênico. Ele é usado muito em processo de emagrecimento, por ser termogênico, sim, por aumentar o metabolismo. Mas ele não entra nessa cadeia aqui, ele sai para o lado aqui. Tá. Porque o senhor fala, no caso, o homem, quando a gente está querendo dar equilibrar, não usar o DEA para não ter o risco de ir para o caminho da estrona. Aí você, no caso, você pode dar o DEA e inibir a aromatase. O que acontece, o problema grande que tem com DEA hoje é que eles dão doses erradas.
A mulher não pode, o máximo que a mulher toma de ideia tem que ser 12,5. O máximo que um homem pode tomar de ideia é 25. Você encontra gente aí tomando 100 de ideia. Aí está tudo aumentado. Inclusive, pra você ter uma ideia, a pessoa começa a tomar ideia e começa a aumentar a progesterona. Coisa aqui, ó. Você começa a sair pela culatra. Tá bom?